E aí, mano? Tá dando um temporal aqui, eu espero que não afete muito o áudio do vídeo. E também não falte luz, porque senão ferrou, eu acho que eu perco esse vídeo. Sei lá, nunca aconteceu isso daí enquanto eu tava gravando um vídeo, então não sei se o arquivo corrompe ou enfim. Então tá, né? Definições. O que as palavras significam e qual que é o sentido certo que uma palavra tem que ter. E na verdade, como que tu justifica que essa é a definição certa para essa palavra e as outras estão erradas? Tu pode argumentar, por exemplo, a popularidade. Mas daí vem a questão. Por que uma definição ser a mais popular faria ela ser a correta? Tu tá tomando isso como um axioma? Sei lá, cara, pra mim esse negócio aí de definição correta não pega bem pra mim, não. Só que as palavras, a gente usa elas pra dizer coisas diferentes, né? Então, se tu dizer, por exemplo, quando eu digo definição correta, na verdade eu tô querendo dizer a definição mais popular. Ou esse punhado de definições da mesma palavra que tem uma popularidade bacana, que estão aqui no dicionário. Ok, nesse caso eu tô entendendo o que tu quer dizer. E daí, se a gente usar essa definição de, entre aspas, correto, eu vou concordar contigo, que essas daqui provavelmente são as definições mais populares para essa palavra. Só que se tu usar uma definição diferente de correto, tipo, não, é essa daqui que a gente tem que usar, daí cai no dever ser. E se tu assistiu meu vídeo Defesas Estúpidas para a Existência da Justiça, tu já ouviu sobre a guilhotina de Hume. Então tu sabe o que é um dever ser. E também eu espero que tu saiba daí que tu tenha concluído que todos os deveres ser, né, todas as premissas do tipo dever ser, elas são tiradas do mais profundo orifício misterioso possível, tá ligado? Basicamente não tem fundamento lógico. Portanto, todo dever ser é falso. Incluindo esse daqui, né? De que nós devemos usar este significado para esta palavra. Não tem como você fundamentar isso. Ao menos usando a lógica, né? Pode fundamentar de maneira ilógica. Mas assim como essas pessoas brigando pra tentar encontrar, não, eu tô do lado certo, eu tô do lado da justiça, da moral objetiva. E eles são os demônios, eles são as pessoas ruins, as pessoas que estão fazendo coisa errada. Além de eu achar isso daí uma estupidez, eu também acho uma estupidez as pessoas ficarem nesses debatezinhos semânticos, tipo, não, essa palavra, ela quer dizer, quer dizer isso daqui, ó. Não, ela quer dizer na verdade isso daqui. Não, tu tá errado, eu tô certo. Cara, as palavras, elas são convenções, são ferramentas para a gente conseguir abordar tópicos, a gente conseguir passar informação. Então, pra que ficar se atendo tanto ao significado de uma palavra em vez de focar no que realmente importa, que é o que eu tô querendo dizer com aquilo, qual a informação que eu quero te passar. E daí, além de eu achar chato pra caramba esses debates semânticos, eles são meio inúteis e improdutivos, porque não tem como eles chegar numa conclusão de qual que é o significado certo pra uma palavra, se não existe um significado certo para as palavras. Não estava escrito há 50 mil anos atrás e a gente encontrou, tipo, escrito numa pedra, sei lá. É uma lei natural das coisas. Não, a gente que criou o significado para as palavras. E daí começamos a ficar nessas briguinhas ridículas de não, esse significado que a humanidade inventou é melhor do que esse outro significado que a humanidade inventou. Ele é o certo e o outro é o errado. Sério, tem tanta coisa melhor para tu discutir do que isso. Só que, qual que é a parte importante, né, para um debate, para... Acho que a maioria dos debates, na verdade, que tu for ter, é tu esclarecer bem o significado que você está usando. Deixar claro o significado das palavras que vocês vão usar no debate. Por exemplo, justiça. Se eu for fazer um vídeo sobre justiça, falando que a justiça não existe, e eu não explicar o que eu quero dizer com justiça, alguma pessoa pode chegar e comentar: como assim não existe? Tá aqui os tribunais, tá aqui as leis, né? E tem a polícia fazendo as leis ser cumpridas, então como que não existe justiça? Ué, quando eu digo que a justiça não existe, eu não estou me referindo a isso. Não estou me referindo a essa definição de justiça. Na verdade, sobre essa paradinha de certo e errado. Não, fazer isso daqui é errado, fazer aquilo ali é certo. Isso daqui é justo, aquilo ali é injusto. Isso deve ser feito, isso deve ser dessa forma. Aquilo não deve ser feito e não deve ser daquela forma. Devemos mudar isso, devemos manter aquilo. Tu entendeu? Essa pra mim é uma das maiores alucinações que a humanidade já inventou, cara. E é uma das coisas que vocês vão me ver mais ferrenhamente, sabe, defendendo e não cedendo ou mudando de visão, porque é um ponto que eu acredito muito. Inclusive eu acho que seria até interessante eu fazer um debate alguma hora com alguém sobre esse tema, né? Assim eu poderia elaborar mais a minha visão sobre o assunto.
e esclarecer algumas dúvidas. Mas então, como eu ia dizendo, essa parte de esclarecer os significados, ok, essa parte da semântica é importante. E na verdade eu diria até muitas vezes essencial para você ter um debate produtivo. Embora que no fim das contas a gente sabe que ninguém vai ser convencido. Vai todo mundo continuar com a mesma opinião. Mas debater é divertido, debater gera conteúdo e é um exercício pro cérebro, né? Só que, novamente, sobre a definição das palavras. Eu queria falar especificamente também sobre a manipulação da linguagem por motivos políticos e filosóficos. Por exemplo, teve uma vez que eu debati com um cara sobre a existência de Deus. E daí a gente ficou discutindo. Só que daí, tipo, lá no final da discussão, que daí a gente foi elaborar mais qual que é a definição de Deus, o que precisa ter pra ser Deus. E daí o cara falou, não, quando eu falo de Deus, na verdade eu não tô falando de algo que precisa ser necessariamente consciente ou ter alguma moralidade. Eu só tô falando, tipo, de ser o empurrão inicial, a coisa que fez com que o universo surgisse. Isso pra mim é Deus. Então pode ser algo inanimado, sabe? Primeiro, por que tu não falou isso desde o início, cara? Fez a gente perder esse tempo todo discutindo esse assunto, sendo que tu tava usando uma definição que é mais incomum de Deus. Geralmente quando as pessoas elas se referem a Deus, elas não estão falando de um empurrão inicial inanimado. Estão falando de um Deus com consciência, um Deus com um senso de justiça e etc, etc. Mas daí, assim, é muito fácil, cara, eu provar a existência de Deus. Eu posso definir que Deus é essa escova aqui. Quando eu tô falando de Deus, na verdade eu tô falando dessa escova. Isso daqui é Deus pra mim. Pronto, eu provei a existência de Deus. Tu acha que essa escova existe? Todo mundo acha que essa escova existe. Ou vocês acham que é inteligência artificial? Eu não duvido, na verdade, né? Considerando o avanço, né? Considerando o quão boa que a IA tá hoje, sendo que é só o começo. Só o começo. Mas enfim, se eu manipular as definições, se eu distorcer o significado de uma palavra meramente pra provar o meu ponto, qual que é o ponto de um debate então, né? Vai acabar voltando novamente pra aquela paradinha sobre as definições. Só que esse caso aqui, ele não é a coisa mais preocupante assim do mundo. Mas tem outros que são bem mais nocivos, sabe? Grupos ideológicos, eles tentam se apropriar do significado de certas palavras para defender a sua pauta e demonizar o outro lado. Por exemplo, as feministas dizendo: todo homem é um estrufador em potencial. Ok, se tu parar, pensar, analisar assim, tu consegue entender o que ela quer dizer com isso. Até porque elas mesmas explicam. Só que é um negócio tão mal formulado, cara, que chega a ser ridículo. Elas não querem simplesmente provar um ponto, elas querem se vitimizar, demonizar o outro lado e causar discórdia com esses maus entendidos. Será que elas acham que vão conseguir alguma relevância a mais com esse tipo de afirmação? As pessoas elas vão simpatizar com a ideia, não, realmente, todo homem é um nananã em potencial. Ou elas vão olhar pra isso e pensar, meu Deus, que negócio ridículo, é a coisa mais estúpida que eu vi nesse ano. E eu não tô aqui pra falar, não, elas estão certas na afirmação delas ou elas estão erradas. Mas digamos que eu concordasse. Isso também abre margem, segundo a própria definição delas, né? Do ser humano ele ser em potencial qualquer coisa. Eu poderia também afirmar, e elas teriam que concordar comigo, para se manterem coerentes na sua linha de raciocínio, que todas as mulheres são vadias em potencial, ou outras coisas piores. Porém, tem um negócio mais sutil e mais profundo que daria para ser extraído dessa discussão. E na verdade eu acho que é até interessante de eu fazer isso algum dia com um punhado de feministas, né? Eu discutir e questionar o que seria potencial, na verdade, né? Essa é uma questão filosófica profunda e ela é bem mais complexa do que parece. Dá pra gerar tipo um debate de 1 hora, ou de repente até mais, na verdade, só sobre isso, tá? Basta você começar a pensar sobre o assunto. Dá pra enlouquecer ficando nessas perguntas assim. Mas então, um exemplo mais nocivo ainda. E por que mais nocivo? Porque acaba sendo até meio que um senso comum da sociedade. Acho que de repente a maioria das pessoas acredita que o pedófilo é necessariamente um abusador, ou que pedofilia é crime. Não, não é um crime. O crime é você se relacionar com menores de 14. A pedofilia é só uma preferência que algumas pessoas têm. Não significa que ela vá cometer crimes por conta dessa preferência. E da mesma forma, o pedófilo
é o portador dessa preferência. Não significa que ele é um criminoso ou será algum dia. Só que, por conta até de uma certa desonestidade moral das pessoas, porque elas ficam muito emotivas com esse tema, afinal é um tema polêmico e que causa bastante ódio nas pessoas, por conta disso elas desligam a lógica e só pensam em demonizar o outro lado, colocar nesse grupo de pessoas os atributos mais ruins, mais condenáveis possíveis de se imaginar, porque na verdade muita gente gostaria que esse grupo nem existisse, que eles fossem, sabe, mortos ou torturados, mesmo aqueles que não cometem nenhum tipo de crime, o que não é algo muito proporcional, diga-se de passagem. E daí também por conta disso que muita gente fica chamando adolescente de criança. Meu Deus, ela é só uma criança de 17 anos, 11 meses e 29 dias. Pega o Jack. Essa criança de 17 anos não sabe o que faz, cara. É só um bebê. Ela não pode tomar esse tipo de decisão na vida dela. Só pode votar mesmo, né? Decidir o futuro do Brasil. E o pior é que, diferente desse discursinho das feministas, esse daqui agora que eu acabei de citar, ele colou. A sociedade adotou. Pelo menos uma grande parte dela. Quando as pessoas falam sobre esse tema, o cérebro delas desliga. E elas só conseguem falar com o coração. Porque não é um tema neutro, é um tema que provoca muitas emoções. Mas enfim, eu só queria que vocês tomassem cuidado com esse tipo de manipulação que ocorre o tempo todo por aí pra tentar demonizar o outro lado e te vender uma ideia. Porque as palavras influenciam sim o peso de uma frase. Você chamar um trabalho de trabalho em escala 6x1 não tem o mesmo impacto de chamar de escravidão moderna, por exemplo. E só porque essa galerinha gosta de distorcer as palavras pra imputar as ideias mais absurdas possíveis no grupo que eles não gostam, ou na coisa que eles não gostam, isso não faz com que a definição deles das palavras seja objetiva, e nem que o grupo que eles estão tentando demonizar sejam de fato demônios, ou a coisa que eles estão tentando demonizar seja de fato demoníaca. Na verdade, pelo que eu noto, e eu acho que eu já falei em alguns vídeos, ninguém é preto, ninguém é branco, todo mundo é cinza. Algumas pessoas mais cinza escuro, mais cinza claro. Mas a gente não tá num anime genérico em que tem aquele vilão que ele é mal, e ele é mal porque ele é mal, e porque sim, e porque ele quer destruir o mundo, porque sim, porque foda-se. Entendeu? E daí tem o bonzinho que ele é bom porque sim, porque ele é bom, porque ele não tem defeitos, e ele é muito bom e muito justo, ele tá sempre certo e ele nunca faz nada de errado. A realidade não tem esse maniqueísmo, e na verdade nem justiça, mesmo você tentando criar essas ideias estúpidas. A realidade só tem pessoas fazendo coisas, e daí pessoas gostando dessas coisas que estão sendo feitas e pessoas não gostando. E tentando argumentar que não, o gosto delas é o certo, é o objetivo. Porém, como você vai perceber conforme o tempo, realizando debate sobre esse assunto, toda defesa de certo e errado, toda defesa da existência da justiça, e certo e errado eu me refiro, né, ao campo moral e ético, se você escavar e chegar cada vez mais fundo nos questionamentos, você descobrirá que o pilar que sustenta todas essas crenças, a fonte de todo esse conhecimento elevado, é sempre o cu da pessoa. Por esse vídeo é isso, se tu chegou até aqui, comenta justiça. E pra encerrar com mais uma tretinha, na verdade, se a justiça existisse, ela seria libertária. Eu não sou libertário, mas os meus valores pessoais e visão de mundo simpatizam com a visão libertária das coisas. Obrigado por me assistir, tchau, tchau, até amanhã.